Fala pessoal, Zota Capital aqui trazendo para vocês mais um diário de trades. Bom, sexta-feira, dia 20. Bom, foi um dia relativamente fácil de operar. Eu tive que lembrar alguns conceitos básicos que eu tô voltando. Terminei o dia no loss, fiz algumas. Eu poderia até ter tirado do loss, mas igual estava ali no simulador. Só que eu decidi fazer o gerenciamento de risco. O ideal era 3 operações, mas acabou que eu fiz 5. A operação final, que foi dessa queda aqui, que eu peguei só um 80 pontos patéticos aqui, que foi derreter, porque nessa operação não queria colocar o stop minimamente acima aqui dessa barra de 150 pontos que estava dando. Porque eu já estava com resultado negativo, eu não queria ficar mais negativo, já tinha feito as 3 operações que eu tinha me proposto. E bom, estou feliz porque eu fiz o gerenciamento de risco. Então, bora lá, vou explicar o racional meu do índice e depois passo para o dólar. Bom, o índice abriu aqui nessa zona aqui em que ele estava fazendo topos e fundos descendentes, ele tentou romper, então ele só poderia fazer alguma coisa caso ele rompesse o topo. Ele tentou fazer força para romper o topo, só que ele não voltou, acabou perdendo o fundo do último candle. Nisso que ele perdeu o fundo, eu esperei aqui esse primeiro movimento, que foi o meu primeiro trade que eu entrei aqui para poder buscar a média de 200 dos 5 minutos. Apesar de não ter rompido legal aqui, o preço parou exatamente aqui e depois rompeu, eu acabei optando aqui por fazer uma venda aqui quando esse candle no candle 14 aqui do 2 minutos, que eu visualizei como um pullback aqui, como uma primeira entrada aqui, com o stop aqui em cima, visto que o preço ele estava vindo com muita força e ele segurou aqui na média móvel de 200 do 2 minutos. Mas como estava muito recente aqui, esse pivô aqui de baixa, o certo era ter esperado aqui um pullbackzinho melhor para poder ter entrado. Então, basicamente, quando ele fez o primeiro retorno aqui nas médias, eu vendi aqui no primeiro toque aqui na 9 do 2 minutos, acabei vendendo aqui com o stop aqui em cima de 50, era para ser 50 pontos, só que eu acabei demorando muito e quando o candle ele perdeu a mínima aqui, que eu acabei vendendo, demorei muito, geralmente eu bato a mercado quando o candle fecha, e é uma coisa que eu vou adaptar para mim, que eu só vou entrar no candle quando ele fechar, ou alguns segundos antes ou alguns segundos depois. Não tem essa de depois que o candle for fazendo movimento, porque aí é dúvida. Então já estou querendo visualizar a operação bem antes, que é uma coisa que eu já tenho que criar de hábito. E bom, e depois disso, o mercado ele veio aqui de encontro até as médias aqui a VWAP, fazendo pullback aqui. E aqui, quando o candle ele rompeu aqui para cima e fez o pullback, a operação que eu estava conversando com as pessoas que eu opero junto, eles fizeram uma compra aqui e eu acabei indo. Não é uma operação que eu nem estava visualizando, que eu provavelmente entraria na venda aqui com o stop aqui em cima. E bom, depois disso que meu stop estava aqui em cima, deixaria meu stop aqui em cima e deixaria ver até o primeiro alvo minimamente, depois carregando no candle a candle. Nisso que eu tomei stop, já foi as minhas 3 operações, aqui eu teria que ter entrado na venda e acabei sendo stopado, mas aí eu vi a operação se desenhando novamente, dando oportunidade, eu falei, não cara, aqui e vindo, eu vi esse candle 36 formando com confluência nos 5 minutos, as médias se alinhando, VWAP, e eu falei, cara, e fazendo um pullback aqui, eu falei, nossa, agora é a hora de poder estar entrando.
eu entrei aqui, então, novamente, foi a partir das 3 operações eu falei, eu posso fazer no máximo 5, mas a ideia é fazer 3, mas com lucro. Se eu já estiver dando gain, se eu fizer 3 operações e tomar loss, igual ocorreu aqui, é para eu ter parado. Então, hoje foi um gerenciamento de risco bom, mas nem tanto. Eu acabei vendendo aqui novamente com o stop aqui em cima do Candle 36, porque caso ele voltasse aqui não tinha porquê eu continuar na venda, já que o timing era aqui em cima para poder ter vendido aqui, com o stop técnico aqui. Mas eu falei, poxa, vamos ver a operação como se ela desenrola. Aqui foi chegando próximo à abertura do mercado à vista, mercado de ações brasileiro, e eu vi que o preço ele fez esse candle feio aqui no candle 13 e começou a voltar bastante, então eu resolvi me proteger no 0 a 0. E bom, nisso que eu coloquei a proteção aqui no 0 a 0 para poder ser estopado caso rompesse esse candle aqui. Ele rompeu, tentou romper o topo aqui, mas não conseguiu e virou para baixo. Esse ele gerou mais uma entrada aqui no candle 36, no rompimento aqui no rompimento dessa mínima, e depois gerou mais uma entrada aqui no candle 38, ancorado na média móvel de 50, de 20 do ancorado na média móvel de 9 aqui dos 5 minutos e também na de 200 dos 2 minutos. Com isso, a gente teve o trade que basicamente era espelhar esse pivô agora aqui formado e que cumpriu o primeiro, segundo e terceiro alvo. Esse foi o trade do índice. Depois que feita a condução corretamente, podia colocar no stop no barra, que seria, você sairia aqui no candle 20, depois de pegar no terceiro alvo. Depois disso, o índice ele conseguiu fazer uma volta em V aqui, que foi visualizada aqui no candle 32 até o candle 31. Como vocês sabem, eu gosto de... Então essa operação aqui já foi feita no simulador. Então estava testando quando o candle ele rompeu aqui em cima, o candle com o candle 84 aqui, ele já gerava um gatilho aqui de compra e para poder estar buscando o primeiro alvo aqui, que confluía exatamente esse primeiro alvo, ele confluía com o 50% dessa queda aqui que o mercado fez dessa pernada. Bom, aqui estava um alvo bacana para mim, tinha também as médias dos tempos maiores junto com a VWAP. Então acabou que eu, com essas operações eu fiz no simulador de teste. O certo dessa operação é você colocar o stop aqui embaixo, o stop técnico. Por isso que eu acabei sendo estopado aqui, que o preço ele chegou quase a bater no primeiro alvo, mas acabou não entrando. Então novamente eu fiz a compra novamente, nisso aqui que eu estava vendo o preço, e para poder estar soltando aqui no segundo alvo aqui, que estava confluindo aqui com a retração de 61, que foi o que o índice acabou fazendo. Depois disso o índice reverteu, mas como já tinha passado, chegou para um cenário de tarde, então não é muito bom de ficar operando, que os trades tendem a não se desenvolver, os sinais tendem muito a falhar por causa da diminuição de volume. Então foram esses os dois trades que eu visualizei para o índice. Agora falando um pouco do dólar, no dólar eu não estou operando, fiz só operações pelo simulador. Então tipo, as operações foram bem, só deixei as operações igual um robô aqui. Mas enfim, o que o dólar fez foi basicamente, ele abriu aqui na região de consolidação aqui com as médias passando para cima. Ele tentou romper o topo aqui, mas segurou pela média móvel de 20 do 15 minutos, que acabou fazendo bastante preço. Mas nisso ele fez esse primeiro pivô aqui, que eu gosto de ignorar tudo do dia anterior e fazer como se fosse um dia novo. Então a gente pode ver que o índice, que o dólar ele fez uma impulsão, corrigiu, armou um pivô, passando para VWAP e fazendo compra aqui.
A entrada se dava no rompimento do candle 12 aqui, que foi o pullbackzinho que ele fez aqui, ancorado aqui na média móvel de 200. Não estava um trade tão bonito assim, mas acabou cumprindo o primeiro alvo. Depois disso, o dólar ele retraiu, e se a gente for pegar essa retração dessa pernada, o dólar cravou exatamente 61,8 de toda essa retração. Então, se a gente fosse pegar aqui no 2 minutos, a entrada se daria antecipadamente no que no 31 aqui, quando entrou todo esse fluxo aqui, que foi a abertura do mercado de ações, trazendo o dólar aqui para cima. Mas para quem não quisesse entrar nesse candle aqui, colocando o stop aqui abaixo do candle 30, nessa reversão aqui que estava ancorada também pela média móvel de 200, poderia estar entrando aqui nesse micro pivô aqui que foi desenhado entre o candle 32, 33 e 34. Aqui o dólar ele armou um micro pivô que a entrada se daria no candle 34 aqui, para poder estar buscando minimamente o topo aqui. E caso ele rompesse o topo, você segurando a operação aqui, pode ver que, apertando o stop, pode ver que ele rompeu direto. Então o dólar acabou abrindo esses alvos aqui, acabou cumprindo primeiro e segundo alvo. No segundo alvo acabou estopando aqui, no barra para quem colocou aqui, 100% da projeção. E bom, depois disso o dólar ele executou uma volta em V, parecida com a do índice, que foi basicamente desse candle aqui até do candle 25 até o 22, que ele rompeu aqui, fez um topo mais baixo, perdendo aqui a mínima, entrando fluxo. Então dá para realizar a venda aqui, para poder estar conduzindo os alvos. Uma coisa que eu gosto de fazer é traçar justamente toda essa pernada aqui e ver onde que dão as retrações. Então, um alvo bacana para sair estava a retração de 50% junto com 100% de alvo, que foi a primeira sentida do dólar, e depois disso ele acabou armando um pivôzinho aqui e cumprindo o terceiro alvo aqui dele. Depois disso entrou o período da tarde, o dólar ficou um pouco mais errático, rompendo o topo, rompendo o fundo. Então as operações tendem a falhar, como era uma operação que eu visualizei aqui, que foi justamente o dólar quando ele rompeu esse fundo aqui. Então estava visualizando aqui esse fundo aqui que foi rompido com força. Então visualizei aqui esse pullback aqui para poder estar vendendo o dólar, que ele foi até em cima, até no topo, armou um pivôzinho de alta, que cumpriu aqui primeiro e segundo alvo do pivô, estopando aqui. Quem estava com stop aqui, eu deixei o stop, é muito sacanagem, porque eu só deixei essa operação aberta aqui e saí do computador para ver se ela finalizava o dia aqui. E bom, eu tinha deixado meu stop, eu falei, isso aqui deve ir no primeiro e no segundo alvo aqui, eu teria que ter deixado meu stop um pouco mais acima aqui. Então só foi lá, brincadeira, foi buscar o stop desse pivô de alta aqui. E bom, depois disso o dólar foi e acabou cumprindo aqui o primeiro alvo dessa projeção aqui que eu estava vendo. Mas foi isso que eu vi para índice, foi isso que eu visualizei para o dólar. Bom, semana que vem voltamos com mais trades. Agora um final de semana de estudos. E bom, é isso. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve aí. Bons trades, galera. Até a próxima.